Muito se fala sobre as várias perdas de direitos esportivos que a Globo tem tido. Fórmula 1, que foi parar na Band, Libertadores, que foi parar no SBT. Agora, o Paulistão, que é o estadual mais importante, que dava muita audiência para a Globo, foi parar na tela da Record. Mas o que pouco se fala é que no que realmente importa para a emissora carioca, que é o Campeonato Brasileiro, o monopólio que já era grande mesmo com a Warner Media, / Turner envolvida, agora ficou muito maior. Isso porque aí dos 7 clubes que tinham contrato com a Warner Media, a Globo fechou já contrato com 4, tô falando dos times da Série A. Fortaleza, Ceará, Santos e Juventude fecharam com a Globo. Faltam 3, Atlético Paranaense, Palmeiras e Bahia. E a gente vai discutir isso aqui. Para onde esses clubes vão? Será que a Globo vai conseguir fechar praticamente o monopólio inteiro? Lembrando que a Globo tem contrato com uns 20 clubes na TV aberta. No pay-per-view, ela tem contrato com 19, apenas o Atlético Paranaense não tem contrato porque recebeu uma proposta que considerava baixa pelos direitos, já que no pay-per-view a Globo paga o quanto ela acha que o clube vale ou quanto ela vê que aquele clube vende, com base nos seus torcedores. Já na TV fechada é diferente, é um modelo parecido com a TV aberta, 40% para todo mundo igual, 30% de acordo com o número de jogos aí no Sport TV e 30% de acordo com a sua colocação final no Campeonato Brasileiro. Baseado nisso, esses 4 clubes que estavam com a Turner resolveram fechar com a Globo por esse modelo, faltam 3 e a pergunta que se faz agora é: de fato a Globo fechou, Felipe? O que ela realmente importava, se importava fechar para ali alimentar o seu monopólio quase que completo da competição mais importante do futebol brasileiro, que é o Brasileirão? Ah, cara, acho que sim, né? Acho que sim. A Globo tem sinalizado nos últimos anos uma mudança no seu comportamento quanto ao futebol, né? Muita gente acha que a Globo tá em crise. Pode até estar passando por um momento, diria que, de mudanças nos departamentos. Enfim, a gente vai falar sobre isso ainda aqui no canal. É uma mudança que a Globo tá fazendo aí nos bastidores, mas no quesito futebol, ela, na minha opinião, ela não tá em crise, ela tá mudando o seu foco e focando no que realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro, que é o Brasileirão, enfim, Copa do Brasil, esses torneios assim. Estadual já não é mais uma prioridade, Libertadores foi uma questão que ela mesma rescindiu o contrato e tá aí de olho ainda na próxima licitação. Mas, de fato, cara, o grande foco da Globo sempre foi esse. Nunca foi mentira, nunca foi escondido. Sempre esteve muito claro, na minha opinião, que o foco da Globo sempre foi o futebol brasileiro. E essa saída da Turner, essa desistência da Turner, caiu no colo da Globo na cara do gol ali. Foi só ela fazer uma proposta, os clubes, rapidamente, alguns clubes aí já fecharam, outros estão analisando as propostas ainda, a gente vai debater ao longo desse vídeo, mas de fato, cara, não tem pra onde fugir. A gente sempre fala aqui sobre o monopólio da Globo, mas ela é a que sempre esteve aí à frente do futebol brasileiro, não tem como, cara. Pois é, inclusive eu vou compartilhar uma matéria aqui do Danilo Lavieri no UOL, que ele fala sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras quer ouvir mais propostas para a TV fechada, mas o Sport TV é favorito. Ele fala que o Palmeiras está adotando certa cautela aqui para fechar, ele quer ouvir de outras empresas, mas que internamente, dentro do próprio Palmeiras, eles veem a possibilidade do Sport TV e da Globo como favorita. Inclusive, em dado momento, até grifei aqui, ele fala a respeito do Bahia. Segundo o Lavieri, o Bahia deve anunciar o acordo em breve, enquanto o Palmeiras diz não ter pressa para fechar. E faltaria o Atlético Paranaense, que, segundo ele, ainda não se convenceu de vender as suas propriedades ao Sport TV. Bom, diante desse cenário, assim, a gente precisa discutir algumas coisas, porque o que acontece? O Palmeiras, ele tá numa situação tranquila, assim como ele estava em 2019, ele falou, cara, eu quero fechar por tal valor. A Globo quer? Se não quer, meu amigo, você vai ficar sem o meu time, que é muito importante agora, e o Palmeiras se colocou numa situação como tal, porque é um time que sempre está disputando por títulos pelo seu poder de investimento. Você não quer na TV aberta? Então você não vai pegar se você não pagar isso. Ou melhor, no pay-per-view. Na verdade, a TV aberta estava fechada, o Palmeiras discutia pay-per-view com a Globo na época. Agora, a questão é um pouco diferente, porque a Globo já falou que não vai abrir mão,
do seu modelo, 40-30-30. Quem quiser é isso, se não quiser, tchau e benção. A Globo tá numa situação um pouco mais privilegiada porque ela já não tinha, por exemplo, o Palmeiras antes. Ela vai continuar não tendo. Se o Palmeiras conseguir aí um player para pagar algo a mais que a Globo, que nesse momento eu acho difícil, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, ótimo para ele. Mas a Globo tá dentro daquele seu teto que ela estipulou para todo mundo e os clubes ali, os outros 4 da Série A, resolveram fechar. Eu acho que é esse realmente o caminho. Agora, a tendência, o que me parece mesmo que vai acontecer, são esses 3 clubes fecharem com a Globo nos próximos momentos. O Bahia, segundo o Lavieri, estaria muito próximo de fazer isso, e aí sobrariam apenas 2 times. A Globo teria 18 dos 20 clubes da Série A para transmitir na TV fechada, o que já é praticamente o campeonato inteiro. A gente está falando a partir, claro, de 2022, porque lembrando, a Warner, embora tenha rescindido, a Warner/Turner, embora tenha rescindido com os clubes, esse ano ela mantém as suas transmissões até o final do campeonato, portanto os jogos na HBO Max continuam, os jogos no TNT Sports continuam, mas aí passou esse campeonato brasileiro, esses clubes que eram da Turner, a maioria estão fechando aí com a Globo, inclusive o próprio Curitiba, que está muito próximo de subir da Série B da Série A para a Série A, é outro clube que fechou contrato com o Sport TV. E aí, Felipe, assim, dentro dessa situação, a gente fica imaginando, né, porque, putz, agora tem a lei do mandante. Então, sim, com a lei do mandante, diferentemente da Turner, que tinha jogos só entre esses times mesmo, porque ela fechou um acordo em 2016, no momento que era a Lei Pelé que vigorava aqui no Brasil, então ela não podia, por exemplo, passar Palmeiras e Flamengo quando o Palmeiras era mandante. Se a Disney tivesse agora comprado os direitos, ou qualquer outra emissora, uma Amazon da vida, uma Netflix da vida, eles poderiam transmitir muito mais jogos do que a Turner pôde transmitir. Então, assim, era uma coisa, se abriu aqui rapidamente um universo bastante interessante para as emissoras de TV fechada que sequer, assim, abriram negociação, ao que parece, pela rapidez que a Globo fechou esses contratos. E aí eu te pergunto, será que, a gente sempre falou aqui, os principais adversários da Globo pelo poder aquisitivo são as empresas de fora. Será que as empresas de fora não passaram agora um recado de que vai ser realmente muito difícil brigar com a Globo pelo principal campeonato do país, que é o Brasileirão? Com certeza, cara. Basta ver o movimento e as justificativas dos presidentes do Ceará e do Fortaleza, né? Ambos ali falando, não, quando a Turner anunciou que estava fora, a gente rapidamente agiu, recebemos o contato da Globo e rapidamente fechamos. Isso é um sinal claro de que, não fechou a Globo tá me chamando, eu vou. E a gente tem acompanhado, né, ao longo do tempo, os próprios executivos da Disney sempre falando, não, o nosso foco é o futebol internacional e tal. E até por isso eu acho muito difícil o Palmeiras, por exemplo, tomar um rumo diferente do que fechar com a Globo. Sei lá, com a lei do mandante aí na mão, fechar com a Disney. A Disney vai transmitir só o Palmeiras na TV fechada? Qual vai ser a vantagem disso? É meio controverso a gente imaginar esse cenário. Então, acho que o caminho natural mesmo vai ser esses clubes fecharem com a Globo e ela ter todos aí dentro do seu pacote de TV aberta de 2022 a 2024, quando abre depois a nova licitação, né, cara? E inclusive também é curioso a gente ver, acompanhando a entrevista do Fernando Manuel ao Mauro César no UOL, ele mesmo sinaliza um ponto interessante da Globo para o futuro, né? Ela mesmo quer que os clubes negociem coletivamente. E não foi isso que aconteceu, né? Justamente agora que a Turner anunciou que ia encerrar suas atividades aí no Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. A gente viu os clubes num movimento, não, vamos negociar coletivamente, não sei o quê, todo mundo junto, os clubes aqui da Turner. E aí, rapidamente, houve divergências e cada um foi buscando aí o seu valor. É algo pra gente pensar também no futuro, cara. Pois é, cara, e aí assim, a gente precisa pensar também, muita gente pode se perguntar a respeito do Atlético Paranaense, mas e o Atlético Paranaense? Já não fechou com a Globo no pay-per-view? Por que o Atlético fecharia pra TV fechada? Primeiro porque o Atlético vai receber muito mais por TV fechada do que receberia por pay-per-view. A resposta do porquê o Atlético tende a fechar com a Globo pro Sport TV é muito do porquê que o Atlético fechou com a Globo pra TV aberta. Porque é o mesmo modelo. É o mesmo modelo e o Atlético topou esse modelo.
do 40-30-30 para televisão aberta? Por que ele não toparia para TV fechada? O pay-per-view é diferente, o Atlético recebeu uma proposta ridícula, que hoje considera que ganha mais com o seu pay-per-view próprio, né? Então isso é interessantíssimo para quem tem os direitos. E outra, o Atlético fechando os direitos com o Sport TV, meio que acabou praticamente os apagões. É claro, sim, a Globo vai continuar sem o Atlético Paranaense no pay-per-view. E aí quando o Atlético Paranaense for jogar uma partida que a Globo optar por não passar nem na TV fechada, nem na TV aberta, o Atlético Paranaense, o torcedor do Atlético Paranaense, quando o jogo for fora de casa, ele fica sem poder assistir esse jogo, como acontece. Mas o Atlético Paranaense está numa posição até mais vantajosa nessa negociação do que todos os outros clubes, os 7 que rescindiram aí com a Turner, porque o fato da Globo não ter o Atlético justamente no pay-per-view forçaria que mais jogos no Sport TV sejam transmitidos da equipe, para justamente ter menos apagões. Seria interessante para a Globo, e quanto mais jogos o Atlético tiver na TV aberta ou no próprio Sport TV, mais ele ganha com isso, porque 30% da fatia é justamente por número de jogos transmitidos. Então, o Atlético, eu acho muito difícil que recuse uma parceria com o Sport TV. O Atlético, assim, ele estaria sendo, a não ser que surja um player. E aí, assim, a gente precisa falar isso. Netflix já oficialmente falou que não quer investir no futebol, não só aqui no Brasil, mas mundialmente não é o foco da empresa. A Amazon nunca falou abertamente sobre o assunto, até colocou o Premiere dentro do seu catálogo lá, mas não fez mais do que isso. E a Disney, como bem disse o Felipe, está mais focada em futebol internacional, embora eles tenham falado que estavam de olho para o futuro, alguma coisa. A gente precisa lembrar que a Disney assumiu uma dívida muito grande do Fox Sports, quando houve a fusão. Né? A gente não tem informações ainda do quanto essa dívida foi paga. A gente, pelos direitos que a gente vê a Disney adquirindo ao longo dos últimos anos, como o Campeonato Italiano, como renovação do Campeonato Espanhol, o próprio Campeonato Francês, que caiu no colo da Disney nos últimos tempos, a gente vê que assim, eles tiveram uma grana para fazer esses movimentos de direitos hoje que são caros, mas são muito mais baratos que você de repente chegar aqui e falar, para você tirar, por exemplo, esses 7 clubes, a Globo, você vai ter que pagar uma grana muito mais alta do que para assinar um campeonato italiano, do que para renovar um espanhol. É muito mais dinheiro. E não me parece que a Disney ainda esteja nessa situação. Talvez para 2025, quem sabe, mas para agora não era o caminho, né, Felipe? Faria muito mais sentido, na minha opinião, se os clubes, como eu falei no comentário anterior, se os clubes fossem juntos. E aí, por exemplo, a Disney pegasse os 7 clubes para ela, assim. Aí faria muito sentido. Agora ela vai pegar o Atlético, vai pegar o Palmeiras isoladamente. Esses clubes vão conseguir um player diferente, vão fazer um YouTube Premium para os torcedores. Acho que não, cara. Acho que não. Acho que foi meio que eles não esperavam muito essa decisão aí da Turner. Aconteceu e agora, é a Globo. Vamos fechar com a Globo. E é como você falou, pô. Quanto mais jogos forem transmitidos ali no Sport TV, mais os clubes vão ganhar. E fica também a dúvida para o futuro de como vai ser o remanejamento dessas partidas no Sport TV, né? A gente tem visto no domingo eles sempre transmitindo 2 jogos, na segunda-feira transmitindo jogos também, na quinta-feira também. Então pode ser que tenham mais jogos na quarta também, algum jogo que não passe na TV aberta passe no Sport TV, porque agora eles vão ter todos os jogos, né? Não vai fazer sentido transmitir, sei lá, domingo à noite e segunda à noite só, vai ser muito pouco. Pois é, e por fim, para encerrar, a gente precisa falar a respeito do fato da Globo ter fechado o que realmente importa para ela, né, Felipe? Que é o Campeonato Brasileiro. Enquanto todo mundo fala, a Globo só perde direitos, etc e tal, ela, sem alarde, ali quietinha, foi observando o mercado, vendo aos poucos que a Turner não ia conseguir manter o contrato até o final. Inclusive, eu me lembro que essa era uma discussão dos clubes lá atrás, quando a Turner fez proposta, 2015, 2016, muitos clubes falavam, olha, eu não tenho segurança que os caras vão até o final nesse contrato. Muitos clubes não fecharam com a Turner, apesar das gordas luvas, porque eles apostaram nesse sentido. Eu lembro do ex-presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que fechou com a Turner, depois assumiu o Pérez, falando que foi o pior contrato da vida, da história do Santos, etc e tal. Então, já existia esse temor e, de fato, ele se comprovou verdade, né? O contrato não foi muito aquém.
foi 2019, 2020, 2021. Metade do contrato foi cumprido, porque ainda tinha mais 3 anos para serem cumpridos. E aos poucos a Globo, embora tenha perdido alguns torneios, principalmente a Libertadores, que esse sim é importante para ela, tanto que ela está tentando se resolver com a Conmebol nos tribunais suíços e quem sabe pode participar ou não da licitação que acontece esse ano. Para isso eles precisam se acertar, as duas partes, e qualquer novidade sobre isso você vai ficar sabendo por aqui, portanto se inscreva no canal, aí ative o sino para não perder absolutamente nada. Mas a Libertadores à parte, a Globo fez o que ela realmente gostaria de fazer, que é se apoderar praticamente inteira do Campeonato Brasileiro, que é o torneio mais importante do país, o torneio que dura mais tempo, um torneio que dá mais dinheiro para ela, porque paga praticamente... é o torneio que reverbera em termos comerciais ao longo do ano para a emissora, né, Felipe? Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. É como você falou, cara, nos bastidores a gente tava até discutindo aqui em off, impressionante, cara, como a galera não tem essa leitura, né, velho, de achar, não, porque a Globo tá perdendo Copa América, tá perdendo a Libertadores, tá perdendo o Campeonato X, Y. Ah, não, tá vendo lá, o Paulistão foi pra Record, que não sei o quê. Cara, a gente fez um doc em abril desse ano, em maio, a metade de abril, maio, tá aí no canal pra vocês assistirem, no Boteco Doc também, nosso outro canal de docs, e fala sobre o faturamento da Globo mesmo na pandemia, cara. É absurdo, assim. Ela compra o campeonato praticamente que ela quiser, se ela tiver o interesse nesse campeonato, se estiver dentro do planejamento dela. É a maior emissora do Brasil, velho. É uma das maiores do mundo, tem um faturamento absurdo. Ela simplesmente está direcionando o seu foco para o que interessa para ela, que é o futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, principal torneio do calendário. Não é o estadual, não é o gauchão, não é o mineiro, não é nem mais o paulista, cara, que garantia ótimas audiências para ela em São Paulo, que é o centro comercial aí para os medidores de audiência. Enfim, é um recado claro de que, ó, gente, vocês estavam achando que eu tava em crise? Não tô em crise nada, eu tava quieto aqui no meu canto, focando no que interessa. Pois é, inclusive a gente vai discutir aqui amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, sobre o fato dos estaduais, né? Sem agora os estaduais, se a Globo pode ou não forçar uma mudança no calendário do futebol brasileiro, lembrando que ela tem que cumprir acordos comerciais, ela não fechou ainda os seus patrocínios para o futebol no ano de 2022, o que se sabe é que sem os estaduais, ela vai ficar sem futebol nos primeiros finais de semana do ano, nos primeiros 3, 4 meses do ano. Isso é muito prejudicial para a emissora. Será que ela pode forçar uma mudança de calendário, não para o ano que vem, mas quem sabe para o futuro, para poder reaver esse problema agora que ela está tendo aí a total monopólio do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, e os estaduais estão indo para outras emissoras? É o que a gente vai discutir, então não se esqueça, claro, primeiro de deixar o like nesse vídeo se você gostou, segundo, preciso agradecer de ter visto esse vídeo até o final, isso é sempre muito importante, e por último, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do que a gente posta aqui. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!